Bom dia, turma. Seguindo então nossas aulas de assistência farmacêutica, o assunto segue então interações medicamentosas. No vídeo de hoje eu vou apresentar a vocês exemplos de manifestações clínicas de interações medicamentosas potencialmente graves. O primeiro exemplo que eu trago é da síndrome serotoninérgica, que ela pode ser causada de algumas formas. O exemplo que eu apresento aqui na tela é o uso concomitante de um inibidor da recaptação da serotonina com o inibidor da MAO ou com antidepressivo tricíclico. A síndrome serotoninérgica é resultado de uma estimulação excessiva dos receptores serotoninérgicos. Tá? A causa mais comum é o uso concomitante de fármacos que aumenta essa neurotransmissão por diferentes mecanismos. É mais raro, mas pode acontecer a síndrome serotoninérgica por overdose de um único fármaco. Tá? Os sintomas são mudanças do estado mental, anormalidades neuromusculares, hiperatividade do sistema autônomo, né, que tudo isso vai levar a inquietação, rigidez, hipertermia também, hiperreflexia, tremores. Tá? O início é lento, leva mais de 20 dias para se estabelecer. Outra associação que também leva à síndrome serotoninérgica é o uso do antibiótico linezolida, que é a classe desse medicamento, ela primeiro foi descoberta com propriedades inibidoras da MAO na década de 50. Só nos anos 70 é que esse fármaco começou a ser utilizado como antibiótico. Então, ele já tem uma propriedade inibidora da MAO. Se associar, por exemplo, com outro inibidor da MAO, exemplo seleginina, ou antidepressivo tricíclico, como a mitriptilina, imipramina, ou qualquer um dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina também, como fluoxetina, uma das mais usadas, né? Então, vai causar também a síndrome serotoninérgica por efeito aditivo. Os sintomas a gente já viu antes, que é disfunção cognitiva, hiperreflexia, coordenação motora, né? Essa associação, ela é contraindicada se ocorrerem sinais ou sintomas da síndrome serotoninérgica, o médico ele vai considerar a interrupção de um dos fármacos, tá? Se nós, em uma consulta, atendimento clínico, também identificarmos esse tipo de associação, que pode ser, por exemplo, usado por uma infecção, um antibiótico, e o médico que prescreveu não saber quais os medicamentos que o paciente já toma usualmente, né, e nós detectarmos uma interação desse tipo, nós vamos ter que fazer o encaminhamento médico, né, porque ela é contraindicada, não deve ser administrada de forma concomitante. Mas se for justificada, daí é o clínico que vai tomar essa decisão, tá, de alterar um dos medicamentos. Outra manifestação clínica importante de interações medicamentosas é a elevação da pressão arterial. Aqui eu dou o exemplo de inibidores da MAO ou a venlafaxina com antihipertensivos. Primeiro eu vou falar em relação aos inibidores da MAO. Eles, mesmo sozinhos, já podem causar um aumento súbito da pressão arterial, tá? Esse efeito adverso do inibidor da MAO, ele é mais pronunciado se a dieta do paciente for rica em tiramina, que a tiramina é uma amina biogênica que é degradada pela enzima monoaminoxidase, que é a MAO. Se usar um inibidor dessa enzima, vai aumentar os níveis de tiramina e vai aumentar a pressão arterial, que é um resultado dessa amina quando ela está aumentada no organismo. Então, os pacientes que precisam usar inibidor da MAO, eles devem ser orientados, principalmente aqueles que têm predisposição à hipertensão, devem ser orientados a fazer uma dieta com restrição de tiramina, por exemplo, diminuir alimentos como queijos, laticínios e bebidas como cervejas e vinho. Então, tem na literatura quais os principais alimentos, né, e bebidas que são muito ricos em tiramina, para diminuir. Agora, outra situação, se o paciente já é hipertenso e ele já usa um antihipertensivo e usar um inibidor da MAO, pode antagonizar
o efeito desse antihipertensivo, tá? Em relação à venlafaxina também vou falar separado as características do uso desse fármaco. Há relatos na literatura da venlafaxina que ela causa aumento da pressão arterial, tá? É relacionada à dose em pacientes tratados somente com a venlafaxina. Não estou falando aqui da associação com o inibidor da MAO ou com o antihipertensivo. Ela sozinha já há estudos multicêntricos de que ela causa hipertensão arterial em pacientes. Tá? Já acompanhei paciente que desenvolveu hipertensão por estar usando há muito tempo a venlafaxina. Esse fármaco também, ele causa dependência e o que a gente chama da síndrome de abstinência quando para de tomar esse fármaco. E ele precisa, então, o que a gente chama, assim, usualmente de desmame. O desmame desse fármaco tem que ser de forma gradual, né? Porque a abstinência é muito grande. Tá, mas outra situação da venlafaxina. Se o paciente é hipertenso, em uso de um antihipertensivo, da mesma forma, a venlafaxina pode antagonizar o efeito do antihipertensivo, tá? Outra situação, associar esses dois fármacos, o inibidor da MAO com a venlafaxina, também é uma associação contraindicada. Vocês viram que, então, aqui eu dei exemplos de várias situações clínicas. A conduta, então, para iniciar o tratamento com a venlafaxina tem que ser somente 14 dias depois que parou o tratamento com o inibidor da MAO, tá? Bom, então aqui, ó, a interação, então, o uso do inibidor da MAO com a venlafaxina, inibidor da MAO com o antihipertensivo ou venlafaxina com antihipertensivo. Vai ser um aumento da pressão arterial que os sintomas clínicos vocês já conhecem, que pode ser desde assintomático, o paciente não perceber, até aqueles de pressão arterial mais elevada, que são pacientes sintomáticos, que produzem cefaleia crônica pulsátil, tontura, vertigem, visão borrada. Então, o paciente com o uso desses medicamentos, né, deve ter acompanhamento cardiológico. Outro exemplo, então, de uma manifestação clínica é a hipoglicemia. Então, vocês sabem que a glibenclamida é um hipoglicemiante usado para tratamento do diabetes, né, para o controle do diabetes, na verdade, que ele já tem um efeito adverso hipoglicemia, tá? Alguns fármacos vão interagir com eles e potencializar esse efeito hipoglicemiante da glibenclamida. Por exemplo, inibidores da ECA, beta-bloqueadores, inibidores da MAO também, a fluoxetina, tá? Então, tem uma série de medicamentos que também vão potencializar esse efeito. Mas eu trouxe aqui, no exemplo desse slide, a associação do álcool, tá? Se um paciente diabético em uso da glibenclamida que ingerir álcool, vai potencializar o efeito hipoglicemiante, uma vez que o álcool já tem esse efeito. Então, aqui se trata de uma interação maior, né? Além disso, a glibenclamina é um fármaco nitrogenado, então causa o efeito que a gente chama de efeito antabuse. Eu vou falar no próximo vídeo da interação do álcool com os fármacos, que principalmente com fármacos nitrogenados vai causar aquele efeito antabuse, tá? Que ele vai causar cefaleias fortes, tonturas, dor de cabeça, tá? Mas isso vai ser o próximo vídeo da interação de álcool com fármacos. Então, aqui nesse caso, o álcool vai potencializar o efeito hipoglicemiante da glibenclamida, que os sintomas clínicos que vai ser percebido são os sintomas de hipoglicemia. Tremores, sudorese, palidez, tontura, né, a confusão mental. Então, é contraindicado associar o Daonil, que é a glibenclamida, com álcool. Agora, hiperglicemia, tá? Antes foi hipoglicemia, agora o sintoma hiperglicemia. Eu falei no primeiro vídeo que deve-se ter cuidado com fármacos fortemente indutores do metabolismo
das enzimas do citocromo, né, P450. E nesse caso, de um indutor do metabolismo, a gente pode esperar um menor efeito do fármaco substrato. O barbitúrico é clássico, né, como um indutor enzimático, né, e a maior parte da glibenclamida é metabolizada pela CYP2C9, que os barbitúricos são indutores. Tá? Então, exemplo de barbitúrico comumente utilizado é o fenobarbital, que é o gardenal, o tiopental, que é o devinal, tá? Dentre outros. A recomendação é encaminhamento para o médico para ele considerar a substituição de um dos fármacos. Tá? O sintoma clínico vai ser a hiperglicemia, né? Deve ser monitorado a glicemia, então, nesse paciente. Os sintomas de hiperglicemia é sede, polidispepsia, xerostomia, né? Boca seca, poliúria, perda de peso, cansaço, visão borrada. Então, todos aqueles sintomas da hiperglicemia. Outra interação medicamentosa, então, por exemplo, associar anti-inflamatórios ou entre eles ou com corticoides, tá? Eles vão causar irritação gastrointestinal, né, por mecanismo de somação. Eu vou explicar as principais causas, então, porque ocorre essa manifestação clínica. Primeiro, as células estomacais, elas que produzem tanto ácido clorídrico quanto bicarbonato. Os íons bicarbonato vão ficar retido mais próximo à parede estomacal, né, formando um muco para criar uma barreira protetora do estômago, tipo um gel, que vai ser alcalino, pH mais entre 6 e 7. Na luz do estômago, o pH é bem mais baixo, né, entre 1 e 2. E as prostaglandinas é que estimulam a secreção desse muco e dos íons bicarbonatos. Como os AINES inibem a produção de prostaglandina, eles vão reduzir a secreção desse muco protetor, né, que contém bicarbonato. Além disso, outra questão é que os AINES eles são ácidos fracos, né, não ionizados no pH gástrico, e eles se difundem pela parede estomacal, né, para dentro da célula epitelial e causando um dano celular. A produção de prostaglandina gástrica, na verdade, envolve a COX-1, tá? Então, uma alternativa aqui seria usar os inibidores seletivos da COX-2, que eles têm menos efeitos adversos graves, tá? Por exemplo, meloxicam e mesolida. Então, alterar o anti-inflamatório para que não ocorra uma irritação tão grave do estômago deve ser considerada. A manifestação clínica desse efeito pode ser deshemorragias por conta das fezes escuras por conta do sangue, né? Gastrite, desconforto, dispepsia, tá? Desde então, manifestações clínicas mais leves até mais graves, como hemorragias. Seguindo, então, nessa questão estomacal, associando, né, uma varfarina, que é um anticoagulante, com fármacos anti-inflamatórios, vai potencializar essa questão da hemorragia causada pelos AINES. Como nós vimos no slide anterior, os AINES irritam e causam danos à mucosa gástrica, né? Além disso, eles inibem a produção de prostaglandina, que vai estimular aquele muco protetor, né? E os íons bicarbonato para alcalinizar ali esse gel que protege a parede do estômago, né? Então, usando os AINES que podem ocasionar essas lesões estomacais, que vão desde dispepsia, como eu falei, mas podem gerar hemorragia e sangramento estomacal, se tu associar um anticoagulante, pode agravar essas hemorragias, tá? Então, é uma associação contraindicada. Outra relação em relação aos anticoagulantes, que na verdade os anticoagulantes estão entre os fármacos com maior número de interações medicamentosas relatada na literatura. Outra questão em relação especificamente à varfarina é que ela tem uma janela terapêutica bastante estreita. Então, qualquer alteração, interação medicamentosa, né,
tanto na inibição quanto na indução enzimática da varfarina, ela vai ser clinicamente relevante por causa desse BIT, o baixo índice terapêutico dela, tá? A janela terapêutica muito estreita. Mas o exemplo aqui do slide, vamos ver, ó, o caso da mildarona, ela age como inibidor enzimático da varfarina, tá? Então, inibindo o metabolismo, é esperado um efeito anticoagulante maior, excessivo, né? Que pode ser necessário reduzir uma dose desde 30% até 50%, tá? Para não causar hemorragias. A causa é, então, a inibição do metabolismo nas CYPs que metabolizam a varfarina. Seguindo aqui, em relação à varfarina, né, que é um anticoagulante muito utilizado na clínica, com o barbitúrico, que é um forte indutor enzimático, que a gente já falou no slide anterior. No caso da indução enzimática, então a gente deve esperar uma diminuição da ação do fármaco, né, com efeito anticoagulante reduzido. Ela pode ser, o efeito aqui, o sintoma clínico, pode ser desassintomático, nem perceber, mas pode ser fatal. O clínico vai, dependendo, ele deve aumentar, às vezes, até 60% da dose de varfarina. Ele vai ter que monitorar a coagulação sanguínea também, com exames clínicos e laboratoriais, né? Vocês sabem que a varfarina é um anticoagulante utilizado, por exemplo, na prevenção do embolismo sistêmico, prevenção de AVC, de infarto, né? Então, se ela não tiver um efeito anticoagulante suficiente, ela pode sim levar ao óbito do paciente por um desses eventos relatados. Bom, mudando agora para outra manifestação clínica, que é uma depressão do sistema nervoso central excessiva, pode acontecer com o uso desses benzodiazepínicos, alprazolam, midazolam, diazepam, com fármacos que inibem o metabolismo dele, tá? Aqui o exemplo, por exemplo, claritromicina, ciclosporina, eritromicina, verapamil, né? O que vai ser o sintoma clínico de uma excessiva depressão do sistema nervoso central? Uma sedação excessiva, sonolência, letargia, né? Diminui a cognição. O paciente deve ser alertado para atividades que exigem alerta do paciente, tá? A conduta clínica, nesse caso, é substituir os benzodiazepínicos, porque aqui a interação é por inibição do metabolismo da CYP. Esses benzodiazepínicos aqui que eu coloquei como exemplo, ó, o oxazepam e o lorazepam, não são degradados pela CYP. Tá? Eles sofrem metabolismo de fase 2 por conjugação, né? Eles formam um metabólico conjugado para ser transformado em um metabólito inativo, né? Então, com glucoronídeo que se liga a eles, né? Para eles serem eliminados do organismo. Então, pode ser que o clínico possa fazer a substituição do benzodiazepínico. Casos de hepatotoxicidade, né? Dei o exemplo aqui também de um paciente HIV positivo em uso da zidovudina, que é o AZT, com exemplo do anti-inflamatório nimesulide. O nimesulide ele tem elevada toxicidade ao fígado. Ele pode ser fatal, inclusive. Tá? Ele já levou pacientes a necessitarem de transplante, tá? De fígado. Na verdade, a venda da nimesulida ela foi proibida em diversos países e outros, como os Estados Unidos, nunca foi autorizado o registro. Tá? O AZT também é tóxico ao fígado e aqui dá um efeito hepatotóxico aditivo, né? O AZT, que já é hepatotóxico, com um anti-inflamatório, que é potencialmente hepatotóxico, tá? Os sintomas vai ser icterícia, né? Prurido corporal, náusea, vômito, colúria, que é a urina escura, tá? Fezes esbranquiçadas. E a conduta clínica vai ser substituir o anti-inflamatório. Então, o nimesulide
obviamente, não é o anti-inflamatório da escolha para esse paciente, mas, no modo geral, independente do anti-inflamatório que o clínico escolher, os pacientes HIV positivo em uso de antirretrovirais que necessitarem de terapia anti-inflamatória vão ter que ser acompanhados, né, com exames de função hepática. Bom, exemplo, então, de nefrotoxicidade. Tem vários fármacos que têm alto potencial de toxicidade renal e a associação deles, né, leva a efeitos aditivos. Por exemplo, imunossupressores com anti-inflamatório não esteroidais, inibidores da ECA, o lítio, metformina, aminoglicosídeo, todos esses fármacos eles podem causar dano renal. Se forem usados associados, eles vão causar efeito nefrotóxico aditivo. O paciente tem que ser monitorado, né, a função renal desse paciente com exames como doseamento de creatinina, hemácias na urina, albumina na urina, né, que são indicadores de dano renal, albumina, hemácia na urina de 24 horas, cilindros, pH, enfim. Todos aqueles fármacos que monitoram se a função renal desse paciente não foi danificada. Bom, então, esses foram os casos clínicos que eu escolhi exemplificar para vocês de interações medicamentosas potencialmente graves. O próximo vídeo também é importante porque fala da interação de fármacos com a dieta, ou seja, com alimento e bebidas, que é importante também, principalmente no aprazamento, né, de medicamentos.